que a tendência de o capital mercantilizar todos os poros da vida social é uma tendência incontível, incontrolável. É claro que em algumas quadras históricas pode-se amenizar a barbárie e atenuar os seus efeitos mais destrutivos. Mas não tenhamos ilusões, e eu quero começar deixando claro isso, não tenhamos ilusões de que poderemos construir, no âmbito da ordem burguesa, padrões civilizatórios mínimos que ponham a humanidade, homens e mulheres, crianças e idosos, no centro das prioridades. O maior problema para nós é que essa decrepitude da ordem burguesa, essa decadência, não tem data marcada para o seu funeral. E ela vai arrastando junto consigo a própria humanidade. O capitalismo não cairá de podre e somente a vontade política organizada das massas trabalhadoras em todo o mundo poderá colocar em seu lugar uma sociedade melhor. Mas, como gosta de dizer o nosso mestre José Paulo Neto, a humanidade não caminhará bovinamente para o matadouro. Já deve ter ouvido José Paulo falar isso em algumas palestras, né? O capitalismo quis nos levar para o matadouro no passado, não conseguiu. Está a nos empurrar no precipício no presente, não deixaremos. Mas enquanto houver capitalismo, o nosso futuro continuará sendo uma marcha cada vez mais rápida rumo à barbárie na qual já estamos metidos. A América Latina, cuja população envelhece a passos largos, está em convulsão social, pelo menos uma parte dela. Os equatorianos deram provas de que não aceitarão bovinamente os desmandos de um Lenin neoliberal. Os chilenos não suportam mais os altos custos de uma vida absolutamente mercantilizada, inclusive porque não toleram mais as parcas aposentadorias e pensões privadas que representam algo em torno de 30% a 40% do salário mínimo naquele país. Tudo isso prova a falácia do modelo chileno da Previdência Social tão propalada, modelo que foi adotado sob uma ditadura sanguinária nos anos 70 e 80. Aliás, foi lá que o atual ministro da Economia, tão falado ontem à noite aqui, eu tenho certeza, pela minha colega Denise, né? Muito bem falado, muito bem mal falado, né? O atual ministro da Economia aprendeu as maldades que tem aplicado no Brasil lá, né? Lá no Chile, né? No Chile de Pinochet. Não à toa, os idosos chilenos com mais de 80 anos são os que têm as mais altas taxas de suicídio da América Latina. Na América Latina, mesmo pela via eleitoral, os povos latino-americanos vêm derrotando os profetas do radicalismo neoliberal. Os mexicanos elegeram Obrador, os bolivianos querem manter Evo Morales no poder, e os argentinos já não suportam mais o playboy Mauricinho Macri. No Brasil, estamos diante de um governo profundamente antipopular e antinacional, que vem adotando medidas que atacam as massas trabalhadoras em todos os níveis. Eles estão a adicionar ingredientes num caldeirão social que não deve demorar a entornar, espalhando a fúria popular. Anteontem, todo mundo sabe, e a Denise deve ter falado bastante, deu-se a votação final de uma muito injusta reforma, assim chamada reforma da Previdência. Apesar da gravidade disso, o tópico mais comentado ontem nas mídias sociais era o jogo entre o meu Flamengo e o Grêmio. E hoje ainda mais depois da goleada. Ficamos todos a indagar. Cadê o povo? Reforma trabalhista, PEC do fim do mundo, PEC dos gastos sociais, reforma da Previdência, vem aí reforma administrativa, etc. E nada de povo na rua. Povo, não estou falando os militantes organizados, todos nós estamos nas ruas lutando, fazendo o máximo que pudermos, mas as massas, onde estão as massas?
Nesse momento, então, precisamos exercer a chamada paciência revolucionária, que nos dá a sabedoria para analisar as razões da aparente apatia. Aparente apatia. O Chile de hoje é o Brasil de amanhã. O atual governo de extrema-direita no Brasil está alimentando todas as condições para uma convulsão social. Não à toa, anteontem, o capitão do mato que virou presidente já mandou recados lá da Ásia, onde está passeando, para os comandantes das Forças Armadas, preocupados com os eventos do Equador, principalmente do Chile. Deve estar tremendo nas pernas. Deve saber que mais cedo ou mais tarde torna o caldeirão social, que já tem ingredientes muito mais fortes que o Equador e que o Chile. Temos aqui um desemprego, que, segundo fontes oficiais, eu vou ficar apenas nas oficiais, temos aqui um desemprego que, segundo fontes oficiais, é o dobro do desemprego que existe entre a população, entre os trabalhadores chilenos. Cumpre-nos, nesse sentido, por mais que o povo esteja a assistir futebol, eu acho que deve assistir o futebol também, né? Por mais que o povo esteja, até agora, é o sujeito principal protagonista que pouco tem aparecido, nós temos ingredientes para uma situação social, uma conjuntura que deve alterar a situação social, pelo menos conjuntural. Lembre-se que uma conjuntura pode mudar, uma situação social pode alterar a conjuntura, sem que se mude a situação histórica. A situação histórica é de maior envergadura. Portanto, nesse momento, cumpre-nos estarmos preparados para este momento, para que as forças progressistas do país sejam capazes de dirigir o curso dos acontecimentos. Não interessa nada a nós um caldeirão social que entorne sem que estejamos preparados para dirigir os acontecimentos. Daí nós sabemos que torna-se o caos, e no caos navegam os ratos que saem dos esgotos, né? As piores espécies que tratam de dirigir o curso dos acontecimentos para mais caos. Evidentemente que os ratos da direita. Por enquanto, o povo ainda está a suportar o horror desse governo e seus ideólogos que reproduzem entre nós as receitas que os economistas vulgares do século XIX já profetizavam. Se estes economistas vulgares do século XIX falavam diante de um capitalismo que estava ainda a se consolidar, os atuais economistas vulgares, no sentido de economista, no sentido de economicistas, defendem cinicamente um receituário que sabem não funcionar, a não ser para 1% da população riquíssima que representam. Tristes figuras como a de Paulo Guedes, um obscuro economista comprometido com a adoção de um neoliberalismo fundamentalista entre nós. Os apologetas do capital contemporâneo usam as suas máquinas ideológicas para convencer os trabalhadores de que não é possível sustentar uma sociedade de velhos e velhas com os recursos disponíveis. Dizem-nos que há um excesso de população idosa e uma escassez de recursos. É a mesma cantilena malthusiana que ecoou no século XIX, trocando apenas os sentidos. No mesmo século XIX, Marx e Engels disseram que o problema do capitalismo é que ele produz riqueza demais, comércio demais, mercado demais, excedentes demais, e que por isso tratava-se de um sistema incontrolável, voltado exclusivamente para a expansão do capital e não para o ordenamento de uma sociedade centrada nas necessidades sociais da humanidade. Estou falando muito rápido? Não. Na lógica do capital, não há espaço para se valorizar o tempo de vida, os vários estágios da nossa existência. Como bem sabem todas vocês, especialistas no assunto, em grande parte pelo menos, falamos de um outro tempo, de uma outra existência dotada de sentidos humanos, absolutamente distinta daquela que enxerga nas pessoas envelhecidas ou um custo social para o Estado, ou um nicho atraente de consumo, ou ainda uma renda a mais a sustentar as famílias. Estas são questões muito relevantes
que colocam vocês, pesquisadoras e pesquisadores do tema, na vanguarda de uma luta pela afirmação de uma vida plena de sentidos e de direitos para os segmentos envelhecidos da classe trabalhadora brasileira, cujo futuro aponta para percentuais ainda maiores de envelhecimento. É bom sabermos que a classe trabalhadora no Brasil conta com estudiosas como a professora Solange Teixeira, a professora Sálvia Paiva, entre tantos outros, cujos textos que pude ler mostram, além da qualidade, uma admirável firmeza na defesa dos direitos de cidadania e de proteção social dos idosos. Muitas vezes a gente... Como a minha palestra tinha meia hora, depois eu fiquei sozinho, né? O que não me agrada, eu gostaria de estar aqui, né, ao lado dos colegas, mas eu ganhei um pouquinho mais de tempo, a gente pode dar essas pausas, esses respiros, né? Porque senão fica uma metralhadora giratória de números, de informações, de nomes, né? Muitas vezes a literatura ou a canção popular, da qual eu gosto muito, tenho estudos, tenho alguma coisa publicada sobre a canção popular brasileira, especialmente o samba, elas nos dão reflexões muito interessantes, né, que permitem, a partir de metáforas, mergulhar mais fundo na realidade com uma sensibilidade diferenciada, que é a sensibilidade que a arte nos toca, né? Muitas vezes a literatura nos ajuda a entender os significados de uma época histórica. E precisamos adaptar esses significados para cada época histórica. O grande escritor francês Victor Hugo, escritor de alma reformista, nos sugere na obra Os Trabalhadores do Mar uma relação entre o tempo da vida e a infinitude dos mares que jamais envelhecem. Mostra-nos ali que a infinitude da vida humana dos trabalhadores no mar e do mar pode ser bela em todas as suas etapas, desde que se viva uma vida cheia de sentido em todos os seus estágios. Para além das suas ilusões, das ilusões do próprio Victor Hugo, de uma alma generosa, mais reformista, sabemos que no modo de produção capitalista, o tempo histórico acelera a nossa vida e a reduz ao tempo de trabalho. Fora dele, fora do tempo de trabalho, perde-se o sentido da vida. Este é o problema central que os homens e as mulheres vivem entre o seu tempo de vida e o tempo histórico de uma ordem social como a burguesa. Julien Sorel, personagem da bela obra O Vermelho e o Negro, de Stendhal, é um jovem atormentado pelo futuro incerto de uma vida que já não mais comporta a temporalidade de uma pequena província rural na França do século XIX. Ele luta por uma existência digna que o diferencie da situação social dos seus. E os seus eram camponeses arruinados pela restauração dos Bourbon em 1815 e que envelheciam miseravelmente por um tempo de vida que já era do capital, que Sorel não conseguia controlar. Seu tempo de vida já é outro e ele não percebe ou não aceita, ainda que não tenha consciência. Portanto, meus amigos, minhas amigas, não há para o capital tempo livre, tempo ocioso. Capital é valor que se valoriza. Seu tempo é um tempo de rotação, é o tempo que se começa com D e chega a D', que começa com D e chega a mais dinheiro, que representa mais valia. É também um movimento do seu tempo, é um movimento da reprodução ampliada do capital, em que se converte a mais-valia obtida em um novo processo produtivo, em um novo capital que busca mais acumulação continuadamente. Numa obra importante, muito importante para pensarmos uma antropologia humana baseada num ser social concreto, que são os manuscritos econômico-filosóficos de 1844, Marx fala de um gênero humano dotado de uma vida cheia de sentido, em que o tempo dedicado ao trabalho deve criar as condições para a emancipação do próprio trabalho. A existência dos homens, do nascimento à morte, deveria alcançar o máximo desenvolvimento das faculdades humanas em suas múltiplas possibilidades, que todos nós as temos,
E o capitalismo seria a sociedade que criaria as condições objetivas para que a humanidade, enfim, ultrapassasse a sua própria pré-história rumo ao seu pleno desenvolvimento. Mas Marx sabia também que havia em meio a essas condições uma contradição central que impedia que esse rumo se afirmasse. A profunda socialização da produção social se casa com a apropriação privada dos meios de produção e dos frutos da riqueza socialmente criada. E essa é a barreira intransponível do capital. Ao invés de uma existência da infância à velhice dotada de sentido humano, o capital subordina toda a nossa vida, do útero à cova, aos desígnios de sua valorização, à sanha incessante dos lucros. É por isso que Marx afirmou ser impossível a emancipação nessa ordem. Por isso criticou tão fortemente os utópicos, que imaginavam sociedades tão generosas quanto fantasiosas, uma vez que não postulavam a superação do capitalismo. Nestas fantásticas sociedades imaginárias, homens, mulheres, crianças e velhos viveriam segundo as suas necessidades e de acordo com as suas possibilidades, como nos falastérios de Charles Fourier ou na Icária de Cabet. Sabia também o pensador alemão que não seria possível conciliar o mundo egoísta do capital com o mundo generoso dos utópicos. Nem tampouco restaurar o lado bom das categorias, como queria Proudhon. A sua miséria da filosofia acusava esse equívoco e postulava que a redenção da humanidade estava no movimento vivo dos trabalhadores. Mais tarde, a sua crítica da economia política revelou que a grande indústria tornou o trabalho, que deveria emancipar o homem, o gênero humano, em apêndice das máquinas que subordinavam por inteiro o trabalhador ao comando do capital. Por outro lado, na mesma época de Marx, e estas ideias elas se reatualizam, como tem se reatualizado nos tempos neoliberais, especialmente no Brasil de 2016 para cá. Por outro lado, os economistas vulgares, os economistas burgueses, assustados que estavam com o crescimento do pauperismo, oriundo de uma nova pobreza, logo apelidada de questão social, que crescia frente a tamanha riqueza. Ao contrário, esses economistas vulgares, burgueses, no século XIX, diziam que havia população demais, pobres em excesso, velhos incapazes em demasia e até salários demais. Naquele século XIX, na esteira do sucesso da teoria da população de Malthus, economistas burgueses difundiram a ideia de que os salários dependiam da quantidade de trabalhadores existentes. Existiria, diziam eles, um fundo salarial que determinaria o salário médio dos trabalhadores como meio de subsistência. Se o número de trabalhadores aumentasse, os salários cairiam. Se diminuísse, subiriam. Assim, os malthusianos difundiram a ideia de que os trabalhadores seriam os culpados por sua própria inanição, a não ser que deixassem de procriar. Essa teoria do fundo salarial, desenvolvida nas décadas de 1830 e 1840 por James Mill e McCulloch, se popularizou nos círculos acadêmicos e no público em geral, sendo difundida tanto por intelectuais capitalistas do quilate de John Stuart Mill, quanto por ideólogos do sistema. Usaram-na como uma arma contra o movimento dos trabalhadores, ao inculcar-lhes a ideia de que ter menos filhos e aumentar rapidamente a acumulação do capital e não promover greves e formar sindicatos eram os únicos meios pelos quais os trabalhadores podiam esperar melhorar a sua situação. A cada greve de grande escala, a cada grande conflito, lançava-se contra os trabalhadores a teoria do fundo salarial. Essa pura ideologia, como falsa consciência, não impediu que os sindicatos organizassem lutas, inclusive greves. Outra economista vulgar, Nassau Sênior, acreditava que a redução da jornada de trabalho levaria à ruína do capitalismo, porque o lucro do empresário, pensava ele,
pensava errado e mal, estaria na última hora. Sua ideologia não impediu que os trabalhadores arrancassem do Estado a regulamentação das jornadas de trabalho. Se nós adaptarmos, tentarmos visualizar essas ideologias, essas ideias que estão ali coladas à ideologia burguesa, as ideias dominantes de uma época, que são sempre as ideias da classe dominante, se nós procurarmos atualizarmos para a nossa época, para o nosso século XXI, nós vamos ver várias identidades, né, várias semelhanças. Já em nosso século XXI, diante do aumento da expectativa de vida, os apologistas do capital praticamente estão propondo aos trabalhadores que ou trabalhem por toda a vida ou que parem de viver tanto tempo. Se nós pensarmos novamente épocas históricas distintas e como os tempos mudam as qualidades e reatualizam formas que aparentemente estão superadas, vamos lembrar do poeta Camões, que dizia: mudam-se os tempos, mudam-se as qualidades. Mudam-se os tempos, mudam-se as qualidades. Eu adaptaria o Camões dizendo: mudam-se os tempos, mudam-se as ideologias que falseiam a realidade, como que a gente está vivendo hoje. Ontem, hoje, sempre existirão ideias dominantes que investem contra a vida dos trabalhadores, inclusive os mais velhos, primeiro como tragédia e agora como farsa. Que fique claro, para o capital, o que importa é a nossa força de trabalho. A infância e a velhice, se não inseridos no processo produtivo criador de riqueza, são para o capital um estorvo. Infelizmente, para a sociedade capitalista, a humanidade não caminhou bovinamente para o matadouro desde o século XIX e não caminhará nos nossos dias, né? A humanidade, os trabalhadores, as trabalhadoras, jovens, velhos, arrancaram direitos nesses 200 anos de consolidação do capitalismo. Não esqueçamos que foram os trabalhadores que civilizaram minimamente a sociedade capitalista. Civilizaram minimamente, arrancando do Estado os direitos de proteção social. Quando as populações dos países desenvolvidos começaram a envelhecer, já no final do século XIX, a luta dos trabalhadores conseguiu criar as condições para a construção de padrões mínimos de proteção social aos mais velhos, já desde aquele final do século XIX. Todos aqui sabem, todas sabem, que não é possível falarmos em direitos fora da democracia, com todos os seus limites. Gostemos ou não dela, da democracia, só no âmbito do Estado de Direito democrático é que podemos edificar uma sociedade que, nos marcos do próprio capitalismo, assegure os direitos elementares dos homens e das mulheres. Isto nos limites da emancipação política, uma vez que a emancipação humana é impossível na ordem do capital. Ainda que só possamos falar de direitos a partir do capitalismo, os direitos, não são obra dos capitalistas. É verdade que em 1689, a Declaração dos Direitos, criada pela Revolução Inglesa, uma revolução burguesa, antecipou em um século a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lançada em 1789 por outra revolução burguesa, a Revolução Francesa. Mas esses históricos documentos tratam dos direitos naturais do homem, que Hobbes, e principalmente Locke, defendiam na luta contra o antigo regime. Tais direitos não alcançaram as massas proletárias que começaram a se formar já no final do século XVIII. E foram elas, as massas proletárias, o jovem proletariado, que arrancou do Estado capitalista conquistas políticas transformadas em direitos dos trabalhadores. Direitos que, segundo a famosa tese de Marshall, evoluíram até que se alcançassem finalmente os direitos sociais. Mas todas sabem aqui que essa evolução, da qual fala Marshall, na realidade, não atende a uma linha evolucionista como se a história andasse sempre para frente. Os tempos atuais são mais uma prova de que a história pode sim andar para trás. Apesar de tudo, o que
conhecemos como direitos é obra da luta dos trabalhadores. E, em grande parte, será a partir das lutas atuais e futuras que poderemos pensar a sobrevivência dos direitos sociais, inclusive aqueles voltados aos segmentos envelhecidos da população, tendo a clareza de que o capitalismo por si só não os ofertará aos trabalhadores. Caminhamos para a última parte aqui da minha fala. Quando pensamos em proteção social, o problema que nos atormenta nos dias atuais advém da crise do capital que se arrasta desde os anos 70 e que ganhou uma profundidade nova, uma qualidade nova a partir de 2008. A crise do capital, ela forçou os capitalistas a buscarem novos espaços de valorização, avançando ferozmente para os serviços sociais e culturais. Os problemas da superacumulação de capital acabaram ampliando as atividades improdutivas na esfera da reprodução social, voltando-se para aquilo que nós conhecemos, principalmente nós assistentes sociais, voltando-se para a mercantilização dos serviços em todos os níveis e fazendo avançar o capital financeiro sobre o fundo público condensado no Estado e expresso nas políticas de seguridade social, no financiamento das políticas de seguridade social. Esse processo tem seu ponto culminante, todos nós sabemos, na arquitetura institucional dos estados que foi alterada dos anos 70 até os nossos dias pelas políticas neoliberais, adotadas desde a década de 70 por governos das mais diversas colorações ideológicas, inclusive governos de esquerda. No âmbito dessas políticas neoliberais, os direitos dos trabalhadores são tratados como números frios pelos burocratas do capital financeiro, especialistas em perversas políticas fiscais. É importante lembrar que, e esse é um dado que me parece óbvio, mas eu acho que às vezes a gente não se atenta, para termos consciência de uma época, que é a nossa época, tanto dos mais jovens, que é a ampla maioria aqui, quanto dos menos jovens, que é a minoria aqui, né? Ou dos jovens há mais tempo, como somos nós. É uma época histórica que nós vivemos, que é uma época já de meio século, que a gente precisa dimensionar melhor o impacto disso na existência de uma época histórica. É importante lembrar que desde a experiência cobaia, no início dos anos 70, no Chile de Pinochet, até os nossos dias, o mundo já conta quase 50 anos, meio século de neoliberalismo. Portanto, falamos de 50 anos, quase 50 anos, meio século de neoliberalismo. A atual fase do neoliberalismo radicalizou medidas de austeridade aplicadas principalmente nos países de economia dependente, como os da América Latina ou como os do sul da Europa. Lá no sul da Europa, os povos de Espanha, Grécia, Portugal conheceram a destruição dos direitos mais elementares que levou ao empobrecimento sem par na história desses países. Estive lá fazendo o meu pós-doutorado entre 2015 e 2016, vendo o ápice das consequências do radicalismo da austeridade aplicada nesses países. Os mais pobres no sul da Europa, e entre eles os mais velhos e as mais velhas, sofreram as piores consequências porque as políticas comandadas pela Troika Europeia atacaram prioritariamente as pensões, aposentadorias e demais direitos dos idosos. Eu publiquei um livro, resultado da minha pesquisa, chamado Para a Crítica da Crise, um diálogo com intelectuais e parlamentares da esquerda em Portugal, em que nos diálogos que eu fiz com grandes intelectuais lá em Portugal e os parlamentares da esquerda portuguesa, a gente traz vários elementos dessa destruição nacional em Portugal especificamente. Nos últimos 10 anos, a imagem de homens e mulheres pobres e envelhecidos esmolando nas ruas gregas, espanholas, portuguesas, tornou-se uma lamentável marca dessas históricas nações. O recente governo apoiado pelas esquerdas em Portugal, assim chamado geringonça, vem atenuando os efeitos mais graves causados pelos anos de austeridade.
Na América Latina, assistimos a uma transformação demográfica que, em médio prazo, modificará profundamente o perfil etário da população da região. A despeito disso, os países apresentam-se pouco preparados para dar conta das mudanças já em curso. E isto vai muito além da previdência social do senhor Guedes. Segundo especialistas, o envelhecimento do nosso continente tem sido mais veloz que o observado nos países centrais, mais acelerado. O problema é que isso se dá em países latino-americanos marcados por altas taxas de pobreza, por forte desigualdade e que se agravam ainda pela existência de uma baixa cobertura de pouca qualidade dos sistemas de proteção social, o que acaba por sobrecarregar drasticamente o papel das famílias. Enquanto os países centrais têm amenizado parcialmente a adoção de medidas mais duras de austeridade contra as suas próprias populações, os países centrais, o que não quer dizer que as deixem de lado, vide o caso da França de Macron, por exemplo. Esses mesmos países centrais têm receitado essas políticas para a periferia, para nós, cujos governos, salvo raras exceções, vêm seguindo candidamente o perverso receituário. Em alguns casos, como no Brasil atual, a aplicação de tais medidas é feita com requintes de crueldade. Eu tenho a certeza que a professora Denise ontem foi bastante precisa nos requintes de crueldade. Que ninguém conseguiu dormir, provavelmente, por conta disso. E por isso eu não estava aqui, porque eu já conheço a fala da Denise. Eu precisava estar mais preparado para, inclusive, dizer que nós não caminharemos bovinamente para o matadouro. Bolsonaro passará, Guedes passará e a população brasileira vai enfrentar isso nas ruas. Nós já vivemos situações tão ou piores do que a que nós enfrentamos agora. Inclusive uma ditadura que nós derrotamos, né? Portanto, como diria o Saramago, não sou eu que sou pessimista. A realidade é que é péssima. Portanto, tratemos de analisar a péssima realidade para arrancar dela as possibilidades para construir o otimismo da vontade, o otimismo da transformação. Enquanto os países centrais, já foi isso, né? Mas isto que nós estamos a viver no atual governo, que parece que é um pesadelo que nós vivemos de 2016 para cá, um pesadelo que virou um coma depois das eleições de outubro, né? Nós vamos sair desse coma. Do pesadelo nós não conseguimos sair, fomos para o coma, que é o estágio pior, nós vamos sair dele. Mas isto que nós estamos a viver não é obra apenas do atual governo, que fique claro. Desde o segundo governo Dilma, que fique claro, desde o segundo governo Dilma, quando a presidenta colocou no Ministério da Fazenda, em 2015, o radical neoliberal Joaquim Levy, passando pelo ilegítimo governo Temer, que pôs Henrique Meirelles no comando da economia, até chegar ao xiita Paulo Guedes, o Brasil tem sido um disciplinado e resignado país a seguir a cartilha radical neoliberal que determina o corte de gastos sociais e suprime direitos dos trabalhadores em todos os níveis. Tudo isto, minha gente, se complica em termos históricos, não apenas conjunturais, quando falamos de Brasil, do passado, do legado histórico que nós carregamos, né? Daquilo que Joaquim Nabuco profetizou e que, lamentavelmente, a realidade, a história lhe deu razão. Não basta superar a escravidão, pior do que a escravidão é a obra que a escravidão deixou, né? Superar o legado da escravidão é coisa de uma temporalidade histórica distinta. Tudo isso se complica como falamos de Brasil em termos históricos. No país das ideias fora do lugar, o liberalismo à moda brasileira não teve vergonha nenhuma de se acasalar com um atraso, herdando o horror do legado da escravidão e operando por meio de soluções políticas sempre pelo alto, que historicamente excluíram os de baixo, nós, das decisões políticas. Tudo bem, já estou concluindo. Este passivo histórico fez das lutas dos trabalhadores brasileiros algo quase heróico diante desse passivo histórico.
o pouco que se conquistou de direitos nesse país, no nosso país, se deu mesmo diante de classes dominantes, quase sempre avessas ao estabelecimento de padrões civilizatórios mínimos nas relações de trabalho e classes dominantes permanentemente voltadas para a obtenção de vantagens do Estado que tomam para si pela via do patrimonialismo. Ao mesmo tempo em que foram essas mesmas classes dominantes sempre pouco sensíveis ao reconhecimento dos segmentos mais vulneráveis, como os trabalhadores envelhecidos. Ainda assim, com tudo isso, conseguimos construir no Brasil parâmetros civilizatórios mínimos a partir da Constituição de 88, que é resultado da luta dos trabalhadores desde a década de 70 e na década de 80, uma luta que, se não derrubou a ditadura, derrotou a ditadura e culminou numa Constituição Federal que tem lá vários problemas, mas que no seu capítulo da ordem social nos permitiu uma aproximação com uma vida mais ou menos civilizada para os padrões do capitalismo e para os padrões do capitalismo brasileiro legatário do horror da escravidão. E dentro desse capítulo da ordem social, um conjunto de legislações que foram regulamentadas e que amparam ainda o trabalho com as populações idosas, com o segmento social dos idosos, né? Um sistema de proteção social destinado a esse segmento social, destacando os instrumentos legais como a Lei Orgânica da Saúde, de 90, a Lei Orgânica da Assistência Social, de 93, olha como isso tem pouco tempo. A Lei Orgânica da Saúde, de 90, a Lei Orgânica da Assistência Social, de 93, a Política Nacional do Idoso, de 94, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, de 99, a criação do Conselho Nacional do Idoso, de 2002, está vendo como é que eu estudei? A Lei de Prioridade de Atendimento às Pessoas com Deficiência, aos idosos, gestantes e lactantes, de 2000, o Estatuto do Idoso, de 2003, a Política Nacional de Assistência, de 2004, o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, tão atacado, de 2007, o Fundo Nacional do Idoso, de 2010. Para concluir, eu não sei se vocês notaram que todo esse arcabouço jurídico, político, institucional, ele é recentíssimo, ele é dos anos 90 para cá, tem 20 e poucos anos, tem 2 décadas. E não sei se vocês notaram, isso é para deixar uma mensagem otimista, mas não um otimismo voluntarioso, um otimismo calcado na realidade, para mostrar que nesses mesmos 20 anos em que nós arrancamos essas conquistas importantes, sem as quais o trabalho com os idosos não existe para os assistentes sociais e para outros profissionais, nesses mesmos 20 anos foram 20 anos de hegemonia neoliberal entre nós. Nos anos 90, várias dessas políticas aqui foram construídas nos anos 90. Isso é obra de Fernando Henrique Cardoso? Evidentemente que não. É obra de Collor de Mello? Essa coisa? Também não. É obra do Itamar Franco? Também não. É obra de FHC 1, FHC 2? Não. É obra de Lula 1, Lula 2? Não. Dilma 1, Dilma 1,5? Não. Isso é obra dos trabalhadores. Isso é conquista nossa, que foram transformadas. Isso é pressão desde fora para dentro. Isso é a resposta do Estado às demandas sociais, às demandas populares organizadas. E nós as conquistamos, nós a arrancamos nas décadas de franca hegemonia neoliberal, com as suas fases, desses governos todos que eu falei aqui, desde o radicalismo neoliberal dos anos 90 até algumas amenizações, algumas inflexões que foram travadas nos anos 2000. Portanto, a humanidade não caminhará, os brasileiros, as brasileiras, os trabalhadores, as trabalhadoras, os velhos e as velhas, trabalhadores, trabalhadores, não caminharão passivamente para o matadouro. Nosso futuro nós construímos. Os profetas do passado e da ignorância passarão, porque os profetas do passado não têm futuro. E o futuro a nós pertence. O
futuro daqueles que querem construir um ideal emancipatório para a humanidade. Em toda a história, se nós olharmos, assim foi a luta dos trabalhadores. Quem não quiser olhar, que não olhe. Mas olhem para a luta feita de derrotas, seguramente. Muitas derrotas. Mas o que nos faz estar aqui, numa universidade pública, eu vim para cá custeado por essa universidade pública, com todos os problemas que é a realidade do Estado brasileiro. O que nos faz isso aqui é uma história que nós construímos e temos muito orgulho de ter construído. Não foi dada para nós. Não foi dada para nós. De jeito nenhum. E eu queria terminar com uns versos do Caetano Veloso que me vieram à cabeça, na verdade vieram à cabeça de um colega, um camarada, um professor lá da Escola de Serviço Social, um amigo, o professor Marcos Botelho. Eu conversando um pouco com ele sobre essa conversa que eu faria com vocês, ele me lembrou da canção Força Estranha, do Caetano Veloso, que num trecho diz assim: eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são, é o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Muito obrigado, gente. Professor Marcelo, a gente, enquanto Congresso, terceiro Congresso Internacional do Envelhecimento, a gente agradece muitíssimo a sua presença, a sua disponibilidade na sua agenda apertada, mas a gente sabe que quando o senhor foi convidado, o senhor não pensou duas vezes em aceitar. Chegar a Franca não é uma coisa fácil, né, Raquel? Porque vem de longe. Você disse no começo que não estudava o envelhecimento, não era especialista, mas nos deu bastante resquícios, nos subsídios, para a gente pensar a gerontologia social crítica dentro dessa perspectiva de totalidade, de entender que várias dimensões da história vai ajudar o envelhecimento. Então a gente lhe agradece muitíssimo. Não temos esse seu longo caminho até aqui também para nos dar esses fundamentos. Sairíamos daqui com certeza muito mais ricos e com muito mais reflexões a fazer. Felizmente, o seu tempo é apertado, a gente não pode mais sugá-lo, né? Mas o senhor pode agradecer. Sim. Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Uma pena que a gente não vai poder conversar de fato, né? Porque esse foi um monólogo. Mas eu espero outra oportunidade de ter mais condições, de ficar mais tempo, né? Porque a gente passa pelos lugares, reencontra os amigos, as amigas e depois nem almoçar eu poderia ir com vocês, né? Eu disse aqui a colega Jo que agradecendo eu estar aqui, todo o meu tempo, imagina, eu fiquei muito alegre com o convite, com o congresso, com esse tema, né? Mas se eu soubesse lá atrás, quando a professora Nancy me escreveu, isso aqui é só uma brincadeira, já acabou a palestra, tá? Se eu soubesse que na véspera à noite ia ter o jogo do Flamengo contra o Grêmio na semifinal, eu não sei se eu viria. Eu tô brincando. Obrigado, um abraço para todos.